Olá, olá, meu Brasil, tudo bem? Bom, a gente já fez o vídeo de técnicos com a batata assando e eu listei aqui 7 quarterbacks que estão com a batata assando entrando na temporada 2026 da NFL. Não necessariamente aqui o cara, tipo, a carreira do cara acabou, já era, ele nunca mais vai ter uma chance ou algo assim. Mas são quarterbacks que eu acho que entram pressionados nessa próxima temporada. Tem uma menção honrosa, que eu não coloquei aqui, que é o Kyler Murray, tá? Porque o contrato do Kyler Murray é de 1 ano. Mas é meio que também um quarterback que entra pressionado, né? Porque se ele não tiver um bom ano, estou considerando que ele vá ser o titular dos Vikings, se ele não tiver um bom ano, vai ficar cada vez mais difícil que os times apostem nele aí como quarterback. Mas eu acho que eu estou otimista na medida do possível, então eu não coloquei o Kyler Murray aqui, tá? Vamos para a lista, então, que vai aparecer aos poucos do meu lado esquerdo. E vamos começar com o Malik Willis. O Malik Willis, ele entra pressionado porque é a oportunidade da vida dele. É um quarterback que não esteve num grande programa universitário no college football, que caiu para o dia 2 do draft, o Tennessee Titans apostou nele, não correspondeu a ser o quarterback do futuro em Tennessee, eu acho que não havia elementos para isso no jogo dele, não havia leitura pós-snap, antecipação, nada dele como passador, o atleticismo estava lá, e ele foi para os Packers e em alguns momentos substituiu o Jordan Love, no início da temporada de 2024 e no ano passado também. E ele fez um bom trabalho acima da média. Deu calor nos Bears, por exemplo, substituindo o Jordan Love. E eu acho também que o Matt LaFleur tem culpa no cartório, porque parece que para o Malik Willis ele abre muito mais o playbook em termos de longa distância, sobretudo. Ele deixa mais solto e chama jogadas bem mais criativas, né? Eu gostaria de ver isso mais com o Jordan Love. Tudo bem que o Malik Willis precisaria mais disso, porque o Love é mais talentoso, mas mesmo assim, eu estou fazendo aqui carinho no Tom, que o Tom tá aqui, gato trouxa. Mas eu acho que ele entra pressionado, porque é o ano para ele se provar. E se o Malik Willis der errado, os Dolphins vão ter um quarterback no ano que vem, nessa classe que se avizinha em 2027. Essa boa classe que, aliás, vai ter vídeo sobre também. O segundo pressionado, eu não vou colocar o nome aqui porque a gente ainda não sabe, mas é o titular dos Falcons. Porque Atlanta deu uma melhora defensiva considerável na temporada passada, sobretudo em pressionar o quarterback, coisa que a gente falava faz muito tempo, e finalmente a gente viu mais nos Falcons. A linha ofensiva dos Falcons, para mim, é acima da média. O jogo terrestre tem Bijan Robinson, você tem um alvo grande no Drake London e o Kyle Pitts, que também teve talvez o melhor ano da carreira dele. Então, na minha visão, não tem desculpa. Um quarterback minimamente capaz conduz o Atlanta Falcons ao título da divisão. É o meu palpite hoje? Não, eu vou continuar palpitando em Tampa, mas a verdade é que todos os times dessa divisão têm uma chance. Todos. Carolina tem uma chance, New Orleans tem uma chance, Atlanta tem uma chance e Tampa tem uma chance. Muito por conta da própria divisão do que dos times em si, mas eles têm uma chance. E eu acho que o titular dos Falcons também entra pressionado com a batata assando, seja ele quem for. Quem perder essa disputa, e eu acho hoje que tende a ser o Michael Penix, começa a ir para casa do cacete. Porque o Tua vai ser a segunda chance dele na NFL, e aí na segunda chance ele vai perder a titularidade para o Michael Penix voltando de lesão. Puxado, né? E o Michael Penix vai perder a titularidade pro Tua, depois do que o Tua fez ano passado, ou deixou de fazer. Complicado também. Então, quem perder já fica muito complicado. Agora, quem ganhar, entra pressionado. Eu acho que tende a ser o Tua. E ele entra pressionado na temporada, e aí vamos ver o que vai acontecer. Muito complicado fazer qualquer tipo de prognóstico, carimbando já que vai dar certo ou vai dar errado, porque a gente não viu o Tua jogando pelos Falcons ainda. Precisa de um pouco de espaço amostral. Terceiro quem está pressionado é o Gene Smith, porque, além de tudo, ele entra pressionado pelos fantasmas do passado. Porque ele volta para o New York Jets. Gente, eu não consigo imaginar como deve ser isso. Eu não consigo imaginar como deve ser isso. Porque ele volta para os Jets, que foi um lugar que ele não foi feliz. Ele volta para os Jets sendo basicamente cuspido do Las Vegas Raiders. Ele volta para os Jets depois de ter saboreado o que era ser um quarterback potencialmente top 10 no Seattle Seahawks, potencialmente. Aí a carreira dele voltou a entrar, assim, água abaixo, e aí ele volta para os Jets, que é o time que ele draftou na segunda rodada em 2012. E onde ele literalmente quebrou a mandíbula tomando um soco de companheiro de equipe. Então, tem a pressão psicológica. Eu tô realmente intrigado para entender quem vai ser o Gene Smith nessa temporada. Eu não acho que vai ser o Gene Smith dos Raiders, até porque o elenco de apoio dele é melhor do que ele tinha nos Raiders, sobretudo o wide receiver.
Mas também não acho que vai ser aquele Geno Smith de 2022. Sequer dá para carimbar que o Geno Smith termina o ano como titular, né? Porque tem o Caleb Klubnik ali que pode roubar a vaga, né? E é calor e talvez o Aaron Glenn queira entender o que tem no calor. Mas o Geno Smith entra pressionado. É certamente a última chance para ele ser titular e caminha já para a reta final da carreira. E eu me sinto um pouco velho falando isso, porque o Geno Smith é meu contemporâneo de faculdade, né? Ele estava na faculdade a mesma época que eu, mas enfim. Titular dos Browns. Esse também entra pressionado. Um caso muito parecido com Atlanta, porque o titular dos Browns, quem perder essa disputa, Shadow Sanders, ou acredite se quiser, em 2026, bem que tem gente que acredita que o Neymar ainda é um atleta que vai render, né? No futebol, no poker, é uma situação diferente. No futebol, aí eu acho que Deshaun Watson em 2026, mas vamos lá, é capaz que ele ganhe essa disputa, o que diz mais sobre o Shadow Sanders do que sobre o Deshaun Watson. Quem perder já era. Quem perder essa disputa, esquece. Dificilmente vai voltar a ser titular na NFL de novo, num médio prazo até, não só curto prazo, mas médio prazo. Mas quem ganhar também entra pressionado, porque com as movimentações que os Browns fizeram no último draft e tudo mais, draftou wide receiver, que se concepciona, papapá, eu acho que você tem sim um mínimo para render em termos de elenco de apoio, não tem desculpa, e é muito evidente que os Browns estão se preparando para ter um novo quarterback em 2027. Ou seja, quem vencer essa disputa está brigando pela carreira de 2027 em diante. Eu ainda acho muito difícil que faça o suficiente para que Cleveland não drafte um quarterback em 2027 na primeira rodada e vá com quem ganhar essa disputa, seja Shadow Sanders, seja Deshaun Watson, mas entra bastante pressionado. E de todos os nomes aqui, o que eu menos boto a mão no fogo que será titular em 2027 é esse aqui, o titular dos Browns, seja ele quem for. Kirk Cousins também entra pressionado, porque aí com certeza absoluta serão os últimos jogos dele como titular na NFL. Por um lado, ele entra pressionado, porque, como eu disse, serão as últimas oportunidades de vê-lo, não em horário nobre, porque os Raiders não têm horário nobre, né, nem um jogo no horário nobre, mas de vê-lo em ação. Mas, por outro lado, pode ser que ele entre muito leve, sabendo justamente disso. A minha carreira já acabou, já é o último ano em potencial, o Fernando Mendonça está pedindo passagem, eventualmente o Fernando Mendonça vai ser titular deste ano, eu acho que bem mais para o final do ano. Então o Kirk Cousins tem umas 10 semanas aí para apresentar o que dá, e aí não para ser titular, mas talvez para ter aí um trabalho no futuro como reserva, seja ainda nos Raiders no curto prazo ou em outro lugar. Então eu coloco aqui ele na lista, mas sendo muito justo, não sei até que ponto ele se sente pressionado, tá? Porque é muito evidente que o Fernando Mendonça é o futuro dos Raiders, né? Vamos para mais um titular misterioso? O titular dos Cardinals. Esse é outro que também entra pressionado nessa temporada, pero no mucho, né? Porque Carson Beck vai ser pressionado por o quê nessa altura do campeonato? Tem 12 mil anos de titular já no college, não vingou. Jacob Brissett é um enorme e colossal quarterback ponte, extremamente conservador, vai entregar o seu feijão com arroz ali. Gardner Minshew, aí é o oposto, né? Aí é um arroz com feijão com molho sriracha, assim, né? Você nunca sabe o que vem pela frente. Pode ser que seja um prato excelente ou pode ser que você queime a língua. Então eles entram pressionados porque essa galera tem a última chance de ser um quarterback ponte na NFL. Se estragar tudo nesse ano, esquece, nem isso. Tá? Nem isso. Mas é aquele negócio. Se eu sou eles, eu não estaria entrando tão pressionado. E para terminar, esse aqui entra pressionado no training camp. E ele vai perder essa batalha. J.J. McCarthy. Tá? Ele entra pressionado em 2026 porque primeiro ano dele machucou na pré-temporada, sendo que o Sam Darnold nos Vikings já estava tendo repetições como titular. A gente noticiou isso aqui no canal. Segundo ano, também perdeu jogos. E quando jogou, foi trágico. Né, com a exceção daquele segundo tempo do Monday Night Football da semana 1. E agora vai para o terceiro ano enfrentando um quarterback que chegou a flertar em breves momentos com o MVP, em brevíssimos momentos, mas chegou a flertar. Um quarterback que é mais talentoso em termos atléticos que ele e que está em contrato de 1 ano e o time provavelmente acredita que ele vai vencer essa disputa no training camp. Carimba vai ser bust? Não, mas está no caminho. E aí a pressão é ele fazer o melhor trabalho possível na pré-temporada, tá? Assistir Minnesota vai ser interessante na pré-temporada, sobretudo pelo JJ McCarthy. É isso. Malik Willis, quem for titular dos Falcons, eu vou palpitar aqui. Malik Willis, Tua Tagovailoa, Geno Smith, Deshaun Watson, Kirk Cousins, Jacob Brissett e J.J. McCarthy. Esses quarterbacks entram pressionados nessa temporada
Pode ser que aconteça de outro vencer a disputa? Pode, mas eu acredito que serão esses. E é isso, meu Brasil. Fizemos todo o estrago que podíamos. Um beijo carinhoso. Está aparecendo aqui, agora, os vídeos exclusivos para os nossos membros. Então, assina o Like Plus e venham conosco. Continue conosco em julho, agosto, setembro, outubro, até o Super Bowl. Vamos que vamos. Até a próxima.